Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um programa Comprar ou Vender, onde nós trazemos uma análise de curto, médio prazo e prazos e também uma análise de longo prazo para algumas ações. Hoje vamos comentar sobre VEG, né? Divulgou resultados muito bons, a ação foi um dos destaques de alta no pregão de hoje, subiu mais de 8%, nós recebemos um caminhão de dúvidas aqui em relação à questão da empresa e eu vou passar também uma das nossas recomendações que nós demos hoje de venda da VEG para vocês entenderem, tá? Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E eu lembro que quando eu falar de longo prazo, são as nossas estratégias de longo prazo, como a gente faz para compor as carteiras. Aqui é análise fundamentalista, baixo giro, com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. E médio e curto prazo são as nossas estratégias de curto prazos gráficas, né? Então, com 10 minutos por dia, a gente consegue fazer as operações, tá? Para saber sobre qualquer uma dessas estratégias, esse relatório vai estar aqui na descrição do vídeo, é só clicar. Ah, quero ver a carteira Thiago Prux lá de longo prazo. Clica, tem um vídeo explicativo, o texto e os resultados, e vocês vão ver que no longo prazo os resultados aí da Capitalismo são imbatíveis, né? Inclusive, a carteira Thiago Prux, mesmo com a instabilidade da bolsa aqui, hoje ela renovou a máxima histórica aí de rentabilidade, tá? Então a gente tem, né, um bom desempenho ao longo aí dos últimos anos, tá? E como eu falei, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a VEG, né? Falando sobre a VEG no longo prazo, né, pessoal, a gente talvez a Capitalismo está um pouco na contramão, já que todo mundo recomenda não ter VEG, recomenda venda da VEG no longo prazo, comenta que a VEG está cara. Em relação a essa questão de caro ou barata, não é o intuito de entrar aqui, a gente tem relatórios de análise mais aprofundados para os clientes, mas é que a grande questão é que o mercado não entende a VEG, né? As pessoas elas fazem uma análise, fazem uma recomendação e não acompanham aquela ação, não acompanham aquela empresa e eles não percebem que a empresa ela vai mudando. Isso pode acontecer com qualquer companhia, né? Então tem pessoas que continuam dizendo que determinada empresa é ruim, sendo que a empresa já se reestruturou, né? E tem gente que continua dizendo que a VEG não vai crescer, mas não acompanha o dia a dia da empresa, não entende do negócio da companhia. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com essas narrativas. A gente que acompanha a VEG de perto, né, que entende o que a empresa faz, sabe bastante a respeito disso, que a VEG é sim uma empresa diferenciada, né? E ela consegue sempre ter esses fatos, essas coisas novas, né, os fatores novos aqui que o pessoal colocou, que acabam impulsionando os resultados da empresa. A consequência da ação subir é o resultado positivo da empresa. Isso funciona no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo pode não acontecer. A VEG pode entregar resultados e ficar 2 anos sem as ações subir. Isso é outra história, mas a gente sabe que no longo prazo o preço vai acompanhando o aumento do lucro se a empresa conseguir manter as margens e continuar os resultados positivos, que é o que vem acontecendo com a VEG. Então a VEG é uma empresa, primeiro, que tem um histórico fantástico, né? Ela foi fundada lá nos anos 60 e ela atua, né, pessoal, como uma das maiores empresas globais na parte de equipamentos eletroeletrônicos, na parte de bens de capital, soluções e máquinas elétricas para diversos setores, né? E essa é uma das grandes vantagens da VEG. Como ela atua em muitos setores, ela consegue, vamos dizer assim, redirecionar a produção dela para aqueles setores que estão mais interessantes no momento. Claro que não é qualquer empresa que faz isso. A VEG é uma das poucas empresas do mundo que consegue ajustar a produção dela de acordo com o mercado. Isso é uma coisa muito complexa de fazer, não é fácil de fazer, e a VEG é uma das poucas empresas que faz isso. Tanto que quando a gente olha com quem a VEG compete, nenhuma das outras empresas, né, isso a gente falando globalmente, tem essa mesma vantagem da VEG, nem GE, nem Siemens, nem a ABB, nem Regal, nenhuma, tá? Tem algumas empresas, né, a gente pega, por exemplo, a Siemens, né, tem alguns segmentos que a Siemens faz um produto com mais até qualidade do que a VEG. A VEG é uma empresa também que vem melhorando bastante aí nos últimos anos, mas a VEG não deve para ninguém, né, tanto em termos de qualidade quanto em relação a essa questão de produtividade, o que acaba deixando o custo de produção mais barato, né? E para vocês terem uma ideia do que a gente está vivendo hoje, tem gente que não se dá conta, né? Eu falo um fato novo agora, né? A gente vive uma crise
gigantesca de energia na Europa, e na Europa em torno aí de 25%, 26% de toda a energia, né, da Europa são de motores, de indústria, né? Então toda a indústria europeia vai ter que buscar uma eficiência maior. A WEG vai crescer, a WEG já tem uma posição grande na Europa. Então quando a gente está dizendo ainda que a WEG é difícil crescer receita, ou que a WEG está cara, e nem sabe disso, porque o pessoal, como eu falei, infelizmente dá opinião ou faz uma avaliação sem entender a fundo aquilo que eles estão falando. É um mercado gigantesco, a gente está falando de 8, 9 bilhões aí de dólares esse mercado na Europa, né? E a WEG com certeza que vai dar uma petiscada nisso, né? Então, tudo que é coisa interessante e que possa apresentar crescimento, a WEG vai acabar crescendo também, porque tudo precisa de motor, né? Se a gente for resumir assim, marco do saneamento, WEG está envolvida. Energia solar, energia eólica, agro, açúcar, etanol, celulose. Saiu o resultado agora da Klabin, né? Eu não vi aqui, mas a gente espera que os resultados das papeleiras sejam os melhores da história em termos operacionais. WEG atua nesse setor também e ela atua globalmente, né? Tem receita em dólar. Então, é uma empresa que é diferente nesse sentido, especialmente em função dessa questão de ajuste da produção dela, e ela sempre acaba, né, um fato novo, alguma coisa nova, que acaba trazendo a receita dela para cima, né? Eu quero, antes de falar aqui do curto prazo, né, pessoal, deixar para vocês esse cupom aqui, o Black Cap, que dá até 50% de desconto aqui nas nossas assinaturas. As informações vão estar todas aqui na descrição do vídeo, tá? E além disso, além dessa questão que eu comentei, a WEG entrega resultados muito sólidos, né? Tanto que o grande problema da WEG era o mercado esperar um crescimento muito grande da empresa, do lucro da empresa, e ela entregar um crescimento um pouco menor, né? Que seria um problema bom, vamos dizer assim, que é o que não vem acontecendo, né? Claro que ela não vai conseguir entregar um retorno sobre o capital investido sempre crescente, o lucro sempre crescente, mas é o que ela tem feito aí nos últimos trimestres, porque ela tem cada vez ajustado melhor essa questão das vendas para os mercados onde ela ganha dinheiro. Então, tanto agora no terceiro tri os resultados vieram muito bons, né? Cresceu o mercado interno, cresceu o mercado externo, setor externo, óleo e gás, mineração, água, saneamento, né? Foram bastante positivos aí para a WEG, e os custos caíram, né? Ela conseguiu basicamente manter os custos, né? E como ela aumentou as vendas, as margens voltaram a aumentar aí no último trimestre, né? Tanto que a gente estava tendo uma piora, né? Que a gente teve especialmente no segundo trimestre. A gente olhar os números dos 9 primeiros meses desse ano, a margem líquida caiu um pouquinho, mas agora no terceiro trimestre a gente já viu uma melhora, né? Cobre, algumas questões aqui ficaram mais baratas para a WEG, né? E ela também é uma empresa que tem uma situação financeira tranquila e não tem dificuldade para repassar preços. E com isso, né, e com resultados financeiros melhores também, ela aumentou o lucro, né, de 2.700 para 3 bi, né, e a receita aumentou 28%, a receita líquida de 17 para 22 bi, e ainda tem coisa de custo atrapalhando, tá? Essa margem aqui pode... Ela tem capacidade de fazer mais margem líquida, mais lucro com essa mesma receita que ela fez aqui, mas, né, a gente sabe que tem essa tendência inflacionária aí no mercado global, tá, pessoal? Então, assim, ó, não tem porquê vender WEG, mexer na posição da WEG pensando no longo prazo, né? É um pouco diferente quando a gente olha para curto e médio prazo, né? Quando a gente vai pegar as nossas estratégias de curto e médio prazo, é um foco diferente do foco de longo prazo. A gente vai estar de olho muito mais no preço da ação do que nos fundamentos da companhia, né? Porque a WEG pode cair a partir de amanhã 40%, mesmo com a empresa dando lucro. Então são estratégias diferentes. Uma estratégia não invalida a outra, mas são para perfis diferentes. Eu tenho uma estratégia de longo prazo e também tenho uma estratégia de médio prazo. O investidor ele pode fazer essa diversificação de estratégias. A WEG, a gente já vinha trazendo ela como destaque em termos gráficos, né? Esse aqui é o gráfico diário da WEG. Ela está em tendência de alta tanto no médio prazo quanto no curto prazo. Claro que comprar agora aqui em cima é muito ruim, né? Não porque a gente sabe que ela vai subir ou cair, não, o gráfico não serve para isso, mas a gente não teria um ponto de venda, né? Porque para baixo, a venda boa seria só se ela perdesse aqui o canal. Vocês estão vendo? Ela opera dentro de um canal. Essas marcações aqui foram os pontos que a gente recomendou novamente compra da WEG, por exemplo, na nossa estratégia de médio prazo do rastreador.
né? E hoje a VEG abriu com essa forte alta, tá? Então, na nossa estratégia de médio prazo, por exemplo, o que a gente fez? Recomendou venda da VEG, mas só de metade da posição, porque ela abriu aqui com esse gap, que a gente chama esse buraco aqui no gráfico, né? Então a gente já embolsou metade do ganho e a gente estava numa operação de long short também, estava dando uns 30 e poucos por cento de ganho, que também é uma operação mais especulativa, a VEG estava na ponta comprada e a gente reduziu também, recomendou venda de metade dessa operação de long short. Então, para o longo prazo, mantém-se, não tem por que vender VEG, a não ser que a ação tenha ultrapassado um percentual muito grande da carteira, né? Ah, eu quero que a minha carteira tenha 10% em VEG, está em 15%, né? Daí vale a pena dar uma reduzida, né? Mas fora isso, não tem porquê. E para o médio prazo, curto prazo, nesse momento, o gráfico não indica compra, né? É um momento mais de guardar o ganho, né, de fazer essa questão do gerenciamento de risco, e por isso a gente recomendou a venda de metade da posição aqui da VEG. Mas como eu falei, é perfil, né, pessoal? A gente tem estratégia para tudo que é tipo de perfil, né? Não esqueçam, como eu falei, de aproveitar a nossa promoção, e todas as informações, né, pessoal, estão aqui na descrição, né? Mandem um e-mail para a gente, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!